Se dentro da porteira a produção vai bem, é fora dela que os problemas começam a aparecer. Nesse episódio, vamos abordar 3 temas que são centrais para a produção agropecuária e que impactam diretamente a renda dos produtores: a infraestrutura logística, a energia elétrica e o seguro rural. Estes são gargalos históricos para o desenvolvimento da atividade rural. Afinal, sem estradas adequadas, não é possível escoar a produção. Sem o fornecimento de energia elétrica de qualidade, os custos da pecuária se tornam gigantescos. E sem o seguro rural, a chance do agricultor precisar renegociar suas dívidas é grande. A seguir, você vai ouvir uma análise aprofundada desses temas feitas por grandes especialistas de cada área. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando com o Coronel Sérgio Malucelli, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado do Paraná. Como é que vai, Coronel? Bom dia, prazer estar com você. Prazer é nosso. É a segunda vez que eu venho aqui. E que venha mais vezes. Só aprendo aqui. Também temos aqui hoje o Leandro Grassman, que é presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná, o SENGE. Como é que vai, Leandro? Tudo bem, André. Muito bom estar aqui. Acho que bacana a gente trocar essa experiência. Maravilha! E também temos aqui o Jeffrey Albers, coordenador do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná. Tudo bem, Jeffrey? Olá, André. Tudo bem? Bom dia aos nossos convidados hoje. Prazer estarmos juntos. Bom, para produzir o alimento, para agregar valor à sua produção e comercializá-la, o produtor rural paranaense precisa de infraestrutura logística, precisa de energia elétrica de qualidade e, para não quebrar, ele precisa também do seguro rural. Essas poderiam ser elencadas entre os principais entraves para o desenvolvimento do agronegócio. Esses 3 temas, eles estão na capa da nova edição da revista Boletim Informativo, que circula agora no final de março, e é o tema desse episódio aqui, as dores do agronegócio. Se a gente for começar a falar de estrada, as praças de pedágio já estão cobrando a tarifa, né, Coronel? Mas obra mesmo que é bom, só daqui a 3 anos, a partir de 2026. Como que fica o transporte de carga até lá, vamos dizer assim, nesse limbo, onde tem tarifa e ainda não tem obra estruturante? Isso é uma consequência, quem sabe, da falta de previsibilidade, embora todos tinham conhecimento que em novembro de 2020 terminariam os contratos, né? Isso qualquer pessoa do Paraná sabia. Mas o poder público, os poderes públicos não observaram isso. E ficamos aí 2 anos e meio sem uma manutenção das nossas rodovias, em especial do anel de integração. E as concessões vieram um pouco tarde. E isso está trazendo prejuízo. Embora todos aqui sejamos partidários de uma concessão importante para a manutenção de nossas rodovias, mas os governos deixaram para depois, demoraram. E as consequências estão aí. Vamos levar 3 anos só para você, mas eu não sou engenheiro, né? Vamos levar 3 anos para tapar os buracos, né, que tivemos, tirar as pedras do meio da estrada que caíram, para depois começarem as obras realmente. Então essa é a realidade. Mas a minha expectativa do transporte de cargas é que pelo menos nós temos uma visão de futuro agora. Em 2 lotes, pelo menos já temos aí, já alguma coisa já apresentou de diferente, né? É verdade. O senhor que acompanhou de perto, Coronel, esse processo de realização de novas concessões, a formulação dos editais, os leilões indo a campo, como que o senhor avalia isso, né? Por exemplo, agora no lote 2, né, que apareceu apenas uma empresa, a gente não fica um pouco chateado com essa realidade? A gente esperou tanto por isso, aí quando chega na hora... Me parece que a ausência de segurança jurídica, né, o momento pelo qual até o país passa, não só o momento interno, mas externo, a ausência daquelas empresas tradicionais que nós tínhamos em nosso país, que eram do setor de gestão e de rodovias, tudo isso nos levou a ter a pouca atração para uma concessão.
um lote tão importante como foi o lote 2, se não me engano, é o lote 2. É o lote né? 2. E teve apenas uma empresa, um consórcio apenas, em que até se contradiz contra os discursos que nós tínhamos tendo, né? Que teríamos aí um desconto médio de 50%, quando na realidade não foi. Não foi isso que aconteceu, e nós continuamos pagando um pedágio um pouquinho menor, proporcionalmente ao que pagávamos 2 anos e meio atrás. Algumas praças, os valores continuam altos. Eu cito a praça aqui que vai a Paranaguá, de São José. Pagava R$ 23,70 há 2 anos e meio atrás, agora vão pagar R$ 22,30, se não me engano, ou R$ 22,40. Então, uma rodovia, a única rodovia que chega ao porto de Paranaguá, de tráfego médio diário altíssimo, de 2.600 caminhões aí por cada 24 horas, aproximadamente. Então, veja, ficou alto o valor. Então, o discurso que se dava, a expectativa que foi criado no meio, não só no meio do setor produtivo, mas de todos, né? Acho que não atingiu a expectativa do setor produtivo, em especial do transporte, né? E o Coronel Malucelli traz para nós um exemplo de Paranaguá, né? Que é o que nos impacta no agro. O encarecimento do frete no transporte, na logística de grãos para exportação. Logo nesse trecho. Logo nesse trecho, um trecho que encarece o tráfego de caminhões, né? A gente tem essa dependência da qualidade da estrada, na manutenção dos caminhões, pneus e tudo mais, e no custo do próprio pedágio. Isso, infelizmente, é repassado para o produtor rural. Não é absorvido pelo setor, né? O setor de transporte tem isso como um custo e ele tem que repassar. É natural isso. Só que repassa para o produtor, que é a ponta da produção, né? Então, nos impacta muito, né? Inclusive, quando estava essa situação ainda sem os leilões tendo sido realizados, né, enquanto as estradas estavam, vamos dizer, abandonadas, né, com todas as letras, a FETranspar e a FAEP, em conjunto, contrataram um estudo da Exalc Log, né, que mostrou o impacto que isso tinha no custo de transporte, né? Coronel, a senhora acredita que agora, mesmo com a tarifa, é capaz desse custo cair, porque não vai mais ter todos esses entraves, esses problemas logísticos, pista que cai, buraco, queda de barreira? Eu acredito que vai melhorar. Eu sou otimista, né? Se você paga alguma coisa, embora alto, isso contesto ainda o preço, alto, mas se você ver resultado, porque não pode uma pedra ficar 7 meses para você arrumar uma rodovia. Nós ficamos exatamente 29 dias, somando todos os dias que foram interditados a Serra do Mar, ficamos 29 dias, quase um mês, interditado. Interditado. Você veja o prejuízo que trouxe para o setor, aí para o meio rural, para o agronegócio, para o transporte, e para o cidadão comum, que ficou um mês sem poder transitar por uma rodovia, em função de um deslizamento que foi pura falta de manutenção de encostas. Segundo a engenharia, os geólogos confirmam isso. Né? O próprio estudo que a própria FAEP fez, com um geólogo especializado, confirmou a falta de manutenção nas encostas que oportunizaram o deslizamento do lado do morro. Isso é previsível por uma concessão, né? Na verdade, nós vamos ter, a partir de agora, agentes especializados em administrar rodovias, né? Agentes rodoviários, né? Porque uma coisa é fazer uma rodovia. Eu estou do lado de um engenheiro aqui, eu vejo assim. E esses dias eu até fiz a comparação com um hospital, né? Eu acho que é mais fácil você construir um hospital do que você fazer aquele hospital dar resultados, né? Lucro, evitar mortes, salvar doentes, o resultado é esse, né? A rodovia você faz, é um troço físico. Agora, administrar a rodovia é outra coisa. E parece-me que os nossos governos esqueceram, né, de como é que se administra uma rodovia. Ou não são operadores rodoviários, né? Então, foi isso que aconteceu. Ficamos aí 9 meses para desinterditar uma rodovia, um deslizamento. Tá louco. E um trecho, assim, vital, né? A única via de acesso que nós temos ao Porto de Paranaguá rodoviária. Nós temos pelo
pela ferrovia, Uhum. que é uma dificuldade, há limitações, e temos a 277. Eu sempre fui favorável o lote específico ali, se não me engano é o lote 2, diz que vai se construir uma marginal, uma terceira pista. Eu acredito que o certo era fazer uma nova rodovia, né, para chegar ao Porto de Paranaguá. E eu acho que os engenheiros nós temos, tecnologia nós temos, empresas nós temos. Já foi feito isso na BR-116, em furar a serra, montanha. fazer o túnel, para ter uma nova rodovia ao chegar ao Porto de Paranaguá. Tem mais Aliás, alternativa. outro problema é que nós temos gargalo, né? Só temos um porto. Está na hora do Paraná ter 2, 3 portos, mais um porto, mais outro porto. Porque a cada ano vocês produzem mais, colhem mais, a cada ano nós transportamos mais e o funil é o mesmo. É verdade. Eu queria aproveitar o comentário do Coronel. O que a gente está vendo no pedágio hoje, ele é muito similar ao que acontece em toda a área de infraestrutura no Estado. O governo do Estado, ao longo do tempo, deixou de fazer o planejamento necessário para as obras de rodovia, para as obras de energia, para as obras de saneamento e tantas outras que são estruturantes aqui no Estado do Paraná. E o que se percebe hoje, Coronel, nas rodovias é isso, né? É bem colocado pelo senhor. Você até constrói a rodovia, mas na sua administração ou na previsão de aumento de fluxo, já começa errado. O próprio pedágio que está sendo implementado hoje, ele já conta com uma contagem de tráfego defasada. A contagem de tráfego foi usada para fazer o planejamento do pedágio, ela é de 2018, salvo engano. Então ela já está defasada, ela já teria que ter sido replanejada. Da mesma forma acontece com a energia. A gente já vai entrar nesse ponto, eu sei, mas é a mesma coisa. E aí não adianta o governo falar, olha, estou investindo tantos bilhões de reais em tal rubrica, energia, rodovia, seja lá o que for, se essa rubrica não é suficiente. E aí eu vou discordar um pouquinho do Coronel. A gente tem engenheiros, Coronel, mas muitos deles acabaram saindo da área, indo trabalhar em outras áreas, porque, e aí eu não quero entrar em viés político nenhum, mas quando começou a Lava Jato, houve uma caça às bruxas e se responsabilizou CPFs ao invés de CNPJs. Né? E alguns CNPJs foram, obviamente, perseguidos nesse sentido, mas a engenharia pagou muito caro com isso. Eu concordo plenamente com a tua colocação. Exatamente, as empresas, as grandes empresas, as grandes empreiteiras desse país foram alijadas. Tiveram que demitir muitos profissionais, as empresas que eram terceirizadas delas praticamente quebraram, e aí os profissionais que estavam nessa área ou foram para fora do país ou estão trabalhando aí como Uber, mercado financeiro e outras tantas áreas. Não impede que eles voltem, mas não é tão simples. A gente tem um movimento aí que tem que ser feito para resgatar essa valorização, essa profissionalização desses serviços e entregá-los a quem de direito. Havia um plano naquela época, né, e esse plano, graças a Deus, não deu certo, que era trazer empresas do exterior para tocar obras aqui. E isso para o país é terrível. Embora as obras saiam, isso é terrível, porque o conhecimento que aquele profissional detém na hora de montar a obra é crucial depois para alguém poder operar. E se vem alguém de fora, constrói e vai embora, você fica refém. Você fica refém, você não tem o conhecimento preso aqui no país, né, para poder fazer ampliações, para poder fazer operações, né, e manutenções que tenham que ser feitas. Então, infelizmente, eu digo infelizmente, porque já temos aí um gap de 3 anos, 2 a 3 anos até a gente começar a ter a primeira obra nesse anel viário, né, daria teoricamente tempo para correr atrás de uma capacitação para esse pessoal, mas 3 anos é um prazo muito longo para ficar sem obra. A gente deve ver congestionamentos nas rodovias, deve ver gargalos muito graves nessas rodovias que já existem e tendem a piorar, né? E a gente talvez não consiga ter, quando forem acontecer essas obras, porque são muitas obras num período relativamente pequeno, talvez a gente não tenha a capacidade das empresas e dos profissionais de entregarem tudo que o governo espera de obras nesse pedágio. Aí a gente corre 2 riscos, né? O primeiro deles é atraso e o segundo deles é supervalorização do serviço, dos poucos que venham a prestar uma inflação de serviço específico para construção de estradas. Olha aí.
O nosso engenheiro tem toda a razão e ele fala com mais propriedade. Nós já tivemos agora na Praça de São Luís, e todo início de uma concessão tem esse desconforto, né? Em que eu tive sábado que conversar com o presidente da concessionária, né? Porque ninguém comprou TEG. Ninguém comprou TEG ainda. Então, houve um engarrafamento nas baias, nas cabines. Né? E o TEG passava normalmente. E daí o cartão também deu um problema. Não passar o tal de cartão, que agora o cartão, se usa o cartão também na concessão, para você pagar o pedágio. Então, essa primeira semana, nós temos que ter um pouquinho de paciência, porque tudo isso que está acontecendo agora poderia ter ocorrido há 2 anos e meio atrás e hoje estaria sendo tranquilo, né? Então, o que o engenheiro fala é verdadeiro e a Lava Jato trouxe alguns aspectos positivos para o Brasil como um todo, eu vejo aspectos positivos, né? Quanto à transparência, etc. Mas realmente ela causou aí uma consequência danosa para o setor de empresas pesadas do país. Há quem diga que isso teve como consequência em torno de 2 milhões de empregos. Eu não sei se é verdadeiro ou não, mas algumas pessoas falam, não, teve 2 milhões de pessoas desempregadas em função das consequências, né, de misturar o CPF com o CNPJ. Aqui mesmo no Paraná, eu tenho uma empresa que eu conheço muito bem, tinha 18 mil funcionários. Hoje tem 4.600. Barbaridade. E, coronel, o senhor teme também que, assim como aconteceu no passado, esse processo de concessão acaba sendo judicializado por questões políticas e acaba, vamos dizer assim, entornando o caldo aí no meio de campo? Isso acaba prejudicando o próprio usuário, os futuros usuários? O que nós temos que observar é diferenciar a concessão da política, né? Já tirou-se muito proveito de concessões, de pedágio. Isso foi muito danoso. Então, a política que cuide, exija que o governo cumpra a sua finalidade de fiscalizar a execução dos contratos. Esta é a missão do parlamentar, seja ele estadual ou federal. E a judicialização faz parte do contrato. Se você não realizar tal obra, alguém vai judicializar. Por isso que eu sou favorável que as agências sejam extremamente profissionalizadas, que não tenham mandato político. Que as agências reguladoras, até para a energia, para todas as agências que tem, sejam independentes, de forma tal a acompanhar a execução, fazer com que aqueles contratos atinjam seus objetivos, sejam cumpridos, atendo às demandas do consumidor, do cliente, atendo às demandas do poder concedente e do concedido, e a política que exija dos governos, que também acompanhem. Agora, a judicialização sempre atrapalha, mas quem sou eu para dizer que nunca haverá uma judicialização, nunca haverá alguém entrando judicialmente, né, contra alguma coisa? Nós vimos aí recentemente, né, foi feito X audiências públicas, eu participei de 14 audiências públicas. E no fim, 2 dias antes dos leilões, judicializaram aqui o trecho da Lapa, em função dos quilombolas, etc. E foram 2 dias antes. Aí atrasou mais 6 dias para sair o leilão. Então, nosso país é assim mesmo. Vamos tentar sonhar que a gente tenha mais maturidade agora desse... Pelo menos é o que eles estão, o que está se pregando, né? Menos judicialização, menos burocracia, uma aproximação melhor das concessionárias com o setor produtivo, uma aproximação melhor das concessionárias com o governo, seja federal ou estadual, porque nós tivemos um período muito difícil, né, de convivência entre governo e concessões. Era um entrando com ação contra o outro. Isso atrasa. Quem paga a conta é aquele que usa, né? É importante comentar também, coronel, que essa judicialização das rodovias, ela teve
teve interferência política lá atrás, né? Foi feito um contrato para 24 anos, aí teve uma canetada de um governador que reduziu pela metade o valor do pedágio, e aí era tudo que a concessionária queria para justificar a não execução de obras, porque aí você mexe no fluxo de caixa da empresa, e o produtor rural obviamente vai entender isso, né? Se você mexe no fluxo de caixa da propriedade, você compromete a produção final. Então isso obviamente comprometeu. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente ter os olhos abertos daqui para frente nessas concessões é tentar não incorrer num erro que foi feito no passado, que era a questão de auditoria. Quem era responsável pela contagem de tráfego, por dizer quantos caminhões, quantos carros passaram, era a própria concessionária, né? Então, se a concessionária faltou com a verdade, ninguém vai ficar sabendo, porque ela se autofiscaliza. Agora, se a gente tiver uma forma de auditoria, né, que consiga contemplar os volumes recebidos por essa concessionária, fica mais fácil você comprovar que ela deveria estar executando as obras, porque ela tem caixa para isso, né? E lá atrás, quando ocorreu a judicialização das rodovias anteriores, né, dos pedágios anteriores nas rodovias, a concessionária alegava que teve quebra de fluxo de caixa e ninguém conseguia fazer a contrapartida para isso. Falou assim, meu amigo, você tem dinheiro, você não tem dinheiro, te dou razão, né? Então, essa auditoria externa à concessionária ela é muito importante. E aí eu concordo com o coronel, tem que ter alguém que fiscalize isso. E uma fiscalização técnica, que vá lá e fala, olha, você recebeu tanto, passaram tantos carros, isso está abaixo ou está acima do que foi planejado para aquele trecho, portanto, você pode pedir um aumento ou você tem que dar um desconto porque está passando mais carro do que previsto. E o contrato prevê isso, né? Prevê. Que o reajuste lá para frente seja feito em função do fluxo. Então, se o fluxo for maior do que o planejado, teoricamente a tarifa pode até baixar. Agora, de novo, quem é que vai controlar isso? É verdade. Porque se depender da concessionária e depender da boa-fé de alguns administradores, e aqui eu não estou querendo dizer que os que ingressaram sejam inidôneos, mas se tiver alguém que não seja idôneo ali no outro lado, ele pode tranquilamente dizer que não teve fluxo suficiente e vai querer aumento de tarifa. Nós temos que encarar as concessões de novo, parece que estamos começando tudo de novo, né? Isso já devia ter sido lição de casa para nós. Mas serão 30 anos agora, né? E serão 30 anos. Eu acredito... Está melhor que as ferrovias, né? Queriam fazer por 70. E outra coisa, não teve nem leilão, né? Ferrovia. Pois é. Foi doação mesmo. Mas eu acredito que eu tenho uma ligação muito próxima com a ANTT. E a sugestão, isso que eu estou falando aqui, já foi falado para a ANTT, para a gente não incorrer nos erros do passado, não é? Até porque no passado nós tivemos até uma comissão tripartite, era representante do setor produtivo, até a FAEP estava lá também, mas nós não somos técnicos. Você sabe ver se o asfalto está bom ou está pronto ou não está. Não tem uma especificação técnica para comprovar se foi feito, se foi realizado, se não foi. Até olhava a sinalização, para mim está boa, né? Mas tem problema de reflexibilidade, né? De refração. Tem uma série de itens aí que só os técnicos que sabem analisar se o contrato está sendo bem executado ou não. Então essa comissão, eu não sei se a ANTT vai fazer ou não, com 3 mãos, mas eu gostaria que fosse muito mais técnica do que simplesmente no usuário, né? Porque nós observamos o piso e a sinalização. Agora, se aquela sinalização está de acordo com o que prevê o contrato, se o piso está com 2 ou 3 ou 4 centímetros, se o tipo de camada asfáltica é aquela contratada, isso nós não sabemos, velho. Tem que ser o técnico. Eu acho que tem que ser uma parte técnica e isenta de qualquer intervenção. Maravilha. Bom, Leandro, você esteve na audiência pública na Assembleia Legislativa agora, há umas semanas atrás, para discutir os apagões que vem acontecendo na área rural. Queda de energia, oscilação e muitos problemas que têm comprometido o trabalho no campo, principalmente naquelas atividades que têm na energia um insumo importante, como a avicultura, a piscicultura, a bovinocultura de leite.
Leandro, esse tipo de problema no campo, a gente que acompanha, a gente tem a impressão que sempre foi comum, sempre existiu, mas parece que nos últimos anos piorou muito. Essa percepção está correta? Aconteceu alguma coisa? Qual que é a tua visão? Olha, está correta, é isso mesmo. Essa questão de queda de energia, ela é inerente ao próprio sistema, ela vai acontecer, né? A concessionária e os profissionais que estão ali envolvidos vão tentar chegar a zero, mas o zero mesmo é praticamente impossível, né? A gente tem, como a rede ela é externa na sua grande maioria, ela é aérea, ela está sujeita a intempérie, está sujeita a acidentes, inclusive de trânsito, por exemplo, né? E uma série de outras situações que podem ocorrer ali, fazer com que o sistema vá abaixo, né? Que ele caia. Só que existe uma responsabilidade da concessionária de fazer as expansões, fazer as ampliações necessárias ao longo do tempo, e aí a gente volta lá na questão do pedágio, né? A Copel, enquanto concessionária pública, lá atrás fazia relativamente bem esse serviço, e de alguns anos para cá isso foi deixado um pouco de lado, tá? Em 2012, 13, por exemplo, a Copel estava fazendo um esforço muito grande para aumentar a sua rede de distribuição, porque a curva de consumo estava chegando num ponto que a rede talvez não aguentasse mais. Se vocês forem no Google e procurarem por acidentes de energia da Copel lá em 2014, vocês vão ver que várias subestações explodiram ao longo do estado. Eu não vou citar nomes aqui, mas várias delas. Isso foi reportado. A gente reportou isso para a Copel lá em 2019, né, quando o atual presidente assumiu a concessionária. Mas infelizmente as coisas não andaram do jeito que a gente esperava, né? A Copel só não teve problemas maiores porque em 2014 para 2015 a gente entrou numa curva aí de queda da economia, né? E aí a economia menos aquecida demandou menos energia. Se tivesse continuado no ritmo de aquecimento de 13 e 14, esse problema já teria acontecido antes. A Copel ela precisa fazer planejamento da sua rede para daqui a 20 anos. Só que eles fazem aí, por exemplo, eles não conversam, a Copel não interage com o governo do estado e não interage com os governos municipais. Então, se a prefeitura de Curitiba, por exemplo, resolver pegar lá no bairro do Caximba, ou lá no Santa Cândida, ou aqui no centro mesmo, e falar assim, eu quero fazer uma grande mudança de rumo, né, a Copel não vai estar sabendo disso e não vai atender, né? Não vai conseguir atender. E isso tem acontecido de uma forma recorrente. Então essa falta de investimento suficiente para dar conta disso tudo, ela está dando o que deu agora nesses apagões, tá? Desculpa te interromper, uma coisa que a gente que é leigo, né, ou vendo a propaganda estadual da Copel, o Paraná Trifásico vai vir, vai resolver o problema. Muita gente imaginou que para quem os grandes consumidores de energia, né, grandes frigoríficos, enfim, essas agroindústrias que estão no campo, poderiam encontrar nesse Paraná Trifásico a solução desse problema, mas não existe solução fácil pelo jeito. Não tem solução fácil. Tá? O Paraná Trifásico ele é necessário, o Paraná Trifásico melhora a qualidade de energia, isso é indiscutível. Agora, o Paraná Trifásico é a ponta, é o fim, é o ramal final lá. Você está trocando o ramal final, que era muito ruim, por um ramal final melhor. Mas a maioria das quedas de energia não está ocorrendo lá no fim, ela está ocorrendo por problemas no meio, né? A gente tem, obviamente, problemas em linhas mais antigas, que estão um pouco sobrecarregadas, que às vezes não teve a poda necessária, né? E pode estar dando problema, mas tem muita coisa no meio da rede que está dando problema também. Aquela rede que eu falei lá de 2014, ela teve algumas melhorias, mas ela não chegou a ter todo o investimento necessário para o Paraná poder estar trabalhando com energia tranquilamente. A gente tem vários transformadores, eu não posso citar o número exato agora, porque é um dado interno à Copel, né? Mas tem vários transformadores que eu recebi informações de profissionais lá de dentro que estão trabalhando acima da sua capacidade nominal, né? E por pouco tempo até tudo bem você exigir um pouco mais desse equipamento, mas quando você começa a exigir por muito tempo, ele reduz a vida útil. E aí você começa a ter possibilidade de falhas, né? Loanda, esses tempos atrás, explodiu um transformador de uma subestação, né? Então, tá voltando a acontecer, né? Equipamentos trabalhando no limite ou além do seu limite, as linhas de transmissão ou de distribuição também
trabalhando no seu limite, né? E isso pode ocasionar falhas. Uma coisa que talvez o ouvinte não saiba, que é até interessante a gente citar, quando você tem uma linha de transmissão e ela está trabalhando dentro do seu limite, ela está ali no seu localzinho, né? Quando ela começa a transmitir energia e esquentar, ela começa a aumentar o que a gente chama de catenária. Ela começa a aumentar o comprimento do cabo e ele começa a descer. Fica uma barrigona. Ele vai embarrigando, exatamente. E em alguns casos que ele embarriga, ele pode inclusive tocar o solo. E arrebentar? Não, arrebentar ele não arrebenta, coronel. Ele desce até o solo, dá um curto-circuito, aciona a proteção, teoricamente deve acionar a proteção e deve desligar aquele circuito. Agora vejam o risco de você estar passando ali próximo a esse local e ter um cabo aí com 138 mil volts, com 69 mil volts, como é o caso aqui de Curitiba, e de um único circuito lá em Ubiratã. Né? Na altura do chão. Na altura próxima ao chão. Agora imagina que ele não encoste, que ele fica a 2 metros de altura e alguém passe por baixo. Porque se ele encostar e desligar, menos mal. Agora, e se ele fica 1,5 metro, 2 metros do solo, não aciona a proteção e passa um ser vivente ali do lado, né, e é sumariamente eletrocutado. Bárbaro. E isso acontece por sobrecarga na linha. A linha ela embarriga, às vezes até encostar no solo. Nossa. E você acredita, Leandro, que com a privatização da Copel, tanto esse diálogo do governo com a empresa, do governo da empresa com os municípios, até para planejar as ações, pode piorar? Essa alteração de gestão, né? Eu ia fazer Pois é, mas vai piorar mais do que não haver conversa? Pois é. Porque a gente já está num ponto onde a Copel, os profissionais da área de planejamento da Copel, eles não conversam de uma forma recorrente com os órgãos técnicos do governo do estado e com os órgãos técnicos das prefeituras. O que ocorre, obviamente, é um diálogo a nível político entre o presidente da companhia e o governador do estado. E isso não é de hoje, né? Isso, como é uma relação, eu diria, além de profissional, os dois se conhecem antes mesmo de um ser indicado para a Copel e o outro ser governador, né? Esse diálogo deve permanecer, mas o diálogo político, ele não resolve os problemas técnicos. Mas será que o pessoal técnico que está no governo alcança a capacidade que os técnicos da Copel? Mas eu não vejo nem por esse lado, coronel. Eu acho que não é questão de ter a mesma capacidade técnica. A questão aqui é o governo do estado alinhar ações com a Copel no sentido de, por exemplo, olha, nós vamos pegar essa região do estado e queremos fazer um polo turístico aqui. Nessa outra região a gente quer fazer um polo tecnológico e a gente imagina que vão vir 200, 300, 400 empresas para esse local. Aí o pessoal técnico da Copel tem a capacidade de fazer as contas necessárias para verificar se há possibilidade de atendimento ou não há. O que a gente percebe hoje é que, por exemplo, o pessoal da Copel está lá trabalhando, daqui a pouco cai na mesa um pedido de ligação de uma empresa para ligar com uma determinada carga em um determinado lugar. E ninguém ficou sabendo daquilo antes. Ninguém se planejou. Ninguém se planejou para aquilo. Quando a gente está falando de uma carga, não estamos falando aqui de uma carga de uma residência. A gente está falando aí de alguns megawatts de capacidade de instalação que a fábrica requer, né? E que ela tem ali, às vezes é para instalar o canteiro para daqui a 6 meses, 8 meses, 1 mês, 1 ano, desculpe, a fábrica está produzindo. Né? Só que 1 ano é pouco para a Copel se adequar. Infelizmente, a rede de distribuição da Copel, ela não é feita de equipamentos, e aí eu me lembro muito claramente da época da propaganda da venda da Copel lá, que o mote era, ela vai ser mais competitiva, ela vai ser mais ágil. De fato, não está sendo e não tem como ser, em muitas situações, porque os equipamentos que vão para a rede de distribuição, eles não são equipamentos que a gente chama de prateleira. É diferente de você comprar um celular ou comprar um carro popular, né? Você, quando vai comprar um transformador para uma subestação, tem uma série de itens que você tem que especificar e aí o transformador vai ser feito praticamente sob encomenda para a concessionária. Né? Alguns deles têm facilidade de serem mais tranquilos para comprar, mas mesmo assim, você não consegue um fornecedor fornecendo um transformador de um dia para o outro. Ele vai levar no mínimo algumas semanas para fazer. E aí depois você vai precisar de engenheiro, técnico, eletricista para fazer a instalação. Então, se quiser colocar 20, 30 subestações por ano no chão, não sai. Não tem como. Leandro, você trouxe um exemplo de consumo, né? De uma
uma fábrica ser implantada e necessitar de energia. O inverso também é verdadeiro nessa situação que a gente vê muitos produtores implantando usinas fotovoltaicas, né? E aí ele consegue jogar para a rede essa energia ou ele pode passar a ter problemas também nisso? Bom, vamos lá. Já que você trocou na questão de geração distribuída, e aí tanto faz se ela é fotovoltaica, se ela é biogás, biodigestor, se ela é uma eólica, né? Se ela é uma cogeração ali por conta de um calor que ele já gera, ele aproveita para esquentar uma água e fazer girar uma turbina, isso não importa, né? Essa geração ela é regulamentada pela ANEEL, e quando você liga ela em baixa tensão, a Copel é obrigada a aceitar. Então, se você ligar, por exemplo, na tua casa ou no teu sítio, algo lá em 220 volts, e for entregar isso para a Copel, ela é obrigada a acatar isso. Agora, se você for entregar, no caso de uma usina um pouco maior, né, uma entrega em alta tensão, que aí você coloca mais placas lá e faz uma coisa um pouquinho maior, essa entrega ela é regulamentada pelo PRODIST, que é o Manual de Procedimentos e Regras da Distribuição, módulo 3, e lá tem as regras para fazer a conexão no sistema da Copel. Um processo que o consumidor tem que passar obrigatoriamente é fazer uma consulta prévia à concessionária, e ela vai ter que te dizer nessa consulta aonde ela pode te ligar. Ela tem que pegar no mínimo 3 pontos de conexão, fazer o cálculo, e aí pode ser que os pontos de conexão próximos ao gerador não estejam disponíveis. Ela vai pegando pontos mais longe, né? E aí ela vai te dar aonde você vai ligar e quanto isso vai te custar. Você fala, poxa, mas eu vou ter que pagar para ligar a minha energia que eu estou gerando na Copel? Se for em média tensão e tiver necessidade de obras, a obra é por conta do acessante. A obra não é por conta da Copel. Ela vai ceder o ponto de conexão, né, e o resto é por tua conta. Vou citar um exemplo prático. Uma prefeitura ali perto de Francisco Beltrão, não vou dizer o nome, obviamente, pegou recursos com o Itaipu, 2 milhões de reais, construiu uma usina solar e pediu depois para a Copel aonde ela iria ligar. E aí a Copel, por falta de pontos, e aquela região do oeste do estado, sudoeste do estado ali, é uma região bem crítica, eu não sei exatamente qual é o ponto que eles mandaram, mas o custo foi de 6 milhões. 3 vezes o valor da obra. Nossa. E isso é comum, tá? Não se assustem. É comum. Porque às vezes a Copel não vai ter. Você fala, poxa, mas passa uma linha aqui do lado. Mas a linha ali às vezes já está no gargalo, com perdão da palavra, do trocadilho popular. Ela já está para embarrigar de tão carregada que ela está. Se você jogar mais alguma coisa ali, pode ser que piore muito. E a Copel tem essa noção. Então eles vão te jogar para onde dá para ligar. Mais uma vez, planejamento. Né? Mais uma vez, planejamento. Graças, me diga uma coisa. Parece que tudo no Brasil tem um período que são temas. Né? Daqui a pouco, daqui 6 meses passa. Agora só se fala em transição, transição energética. Transição energética. É isso. É isso. É isso. Onde você vai, o discurso é esse. Aí vem com hidrogênio, biometano, eólica. O que você está vendo com tudo isso? Você como técnico? Porque eu estou vendo o seguinte, se todo mundo comprar um carro elétrico, vai faltar luz na minha casa, eu acho. Entendeu? Pois aqui eu fiz uma brincadeira, né? Olha, se todo mundo comprar carro elétrico, vamos aqui, estamos em 4. Todos têm um carro combustão aqui com gasolina. Não, agora vamos comprar elétrico, que é uma fortuna. Eu acho que tinha que ser mais barato. Alguma coisa vai dar errada. Eu não sei, eu acho que é falta de planejamento mesmo. Né? Vamos lá. O carro, de novo, ele é mais um fator que veio, além daquele crescimento vegetativo, e que tem sido... A Copel parece que acordou de um tempo para cá e está olhando a questão do carro elétrico com um pouco mais de cuidado. Mas eu temo que tenha sido um pouco tarde. Né? Por muito tempo isso foi ignorado. A questão da transição aí de fontes fósseis, né? Ou fontes poluentes para fontes não poluentes, que é a tal da transição energética, ela é algo inevitável no mundo. Está todo mundo correndo atrás. O Brasil tem uma certa vantagem nisso, em relação a outros países, por exemplo. A gente aqui tem uma matriz que já é muito limpa por natureza. A grande maioria é geração hidráulica, né, hidroelétricas, sejam elas de pequeno, médio, grande porte. Né? A gente está com geração eólica a pleno vapor, está sendo colocado isso cada vez mais no sistema. E a solar também está bastante forte. Mas a gente ainda tem, Coronel, muita
muita usina a carvão e a gás. A gás, embora ela seja ruim, ela não é de todo ruim. Agora, a carvão é uma catástrofe. Ela queima carvão e aí assim, a gente tem, parece piada, mas a gente tem a bancada do carvão no Congresso. E que eles teimam em não ceder. E óbvio, porque alguém investiu ali. Alguém fez um investimento para montar uma térmica, e uma térmica é muito rápida de se construir. Alguém fez investimento em contrato de carvão por longo prazo. E o cara quer queimar aquele carvão e quer receber isso aí. Do ponto de vista de negócios, legítimo. Só que isso tem que entrar na equação da descarbonização, né? Não adianta você falar, olha, eu vou desligar a tua usina, muito obrigado, passar bem. Tá aqui um decreto, acabou, tchau. Acabou, tchau, e o investimento que você fez, com todo respeito, perdeu, né? Aí a gente entra de novo na questão que o Coronel comentou há pouco tempo do pedágio, né? Que houve interferência política, mexeu no contrato, insegurança jurídica. Então, esse tipo de situação geraria outra insegurança jurídica. Então, tem que se colocar isso na equação e no momento de você descomissionar uma usina a carvão, né, você, de alguma forma, remunerar o dono daquela usina pelo que ele não conseguiu ter de pagamento naquele período que ele fez aquele investimento. Recentemente, a Copel falou que ia descarbonizar a matriz dela, vendeu a UEGA, a usina a gás aqui de Araucária. Mas ela vendeu, né? Ela passou para alguém. Então a matriz como um todo não foi descarbonizada, né? Eu estou menos poluente, mas o que comprou vai continuar poluindo, né? Então o caminho é esse, tá? Infelizmente a gente vai ter que enfrentar, ou felizmente a gente vai ter que enfrentar isso, mesmo a nossa matriz energética já sendo pouco poluente. Agora, se você pegar Estados Unidos, por exemplo, né, embora eles tenham hidrelétricas, muitas nucleares, muitas usinas a carvão lá também. A Europa tem muitos países que funcionam a carvão ainda. Então, para eles acho que vai ser bem pior do que para a gente. E Leandro, a FAEP encomendou uma pesquisa que ouviu os agricultores e pecuaristas aqui do estado sobre os serviços prestados pela Copel. E imagine só que 85% dos entrevistados não estão satisfeitos com os serviços. Esse número te surpreende de alguma forma? De forma alguma. Ou seja, já não é de hoje essa insatisfação, né? Não é de hoje. E assim, não tem nem como falar diferente, porque, veja, só para a gente falar em tempo médio de reparo, né? O tempo que desde que uma linha cai até ela ser energizada de novo, né? Lá em 2010 levava 90 e poucos minutos, um pouco mais de 1h30. Em 2022, antes, portanto, da privatização ou da venda, da pulverização das ações, já era próximo a 4 horas, 4,1 hora, né? E agora, em final de 23, foi para 6 horas e 36 minutos de média. Inteligente, a gente falou que ficou mais de 20 horas aí. Olha, eu vou te dizer, já vou passar esse dado. Só para vocês terem uma ideia, se a gente comparar antes da venda com depois da venda, aumentou 55% o tempo. Olha e 41% a quantidade de quedas. Caramba. Né? Tudo bem, tem um pouco de intempérie, tem um pouco de aumento de consumo em função do verão, óbvio que tem, né? Mas se você comparar o final do ano de 23 com o final do ano de 22, ainda assim tem aumento. Teoricamente são épocas parecidas, mesma quantidade de chuva, mesma temperatura, não muito diferente. Mas subiu 2 graus, tudo bem, mas é próximo o cenário, né? E você comentou, teve gente que ficou mais de 20 horas. Mais de 20 horas. E se eu disser para você que em 2023 inteiro, 176 unidades consumidoras, 176 famílias ficaram mais de 7 dias sem energia. Mais do que 2 dias, a gente está falando algo próximo a 25 mil unidades consumidoras. Então, tudo no interior, a grande maioria no interior do estado. Sim, a grande maioria no interior. Olha, o campeão aqui é Paula Freitas. Depois vem São Mateus do Sul, União da Vitória, Porto Amazonas, Marmeleiro. Eu acho que o Morretes está aí também, viu? Morretes deve estar, mas eu acho que ele está mais para baixo na fila, viu, Coronel? Tem uma casa lá. O litoral inteiro tem problemas. Litoral inteiro tem problemas. Mas tem uma série de municípios aqui que levaram 9 dias, em média, para repor esses circuitos. E você para uma produção, você para da mortandade de animais. Nesse período mais longo, eu acho que até não tanto, talvez, produções com indústrias, né? Porque normalmente são... Assim, a prioridade de qualquer prestador de serviço, e aí eu não estou falando só da Copel, estou falando Copel, Sanepar, você sempre vai correr atrás daquele que tem mais, daquele circuito que tem mais gente
sem energia. Né? Porque se eu tenho um circuito com 1.000 pessoas, são 1.000 pessoas ligando e reclamando. Se eu tenho um circuito com 2, são 2 ligando e reclamando. Obviamente o de 2 vai ficar para o fim da fila. Então esse aí deve ser aquele que ficou mais de uma semana. Mas certamente afeta a produção, sim. E se não afeta de uma maneira direta com a mortandade, por exemplo, no aviário, ele pode afetar porque o produtor precavido ele tem um gerador a diesel ali, né? Exato. Aí o custo de produção dele é que encarece e ele sai no prejuízo. Pode até salvar os animais, mas financeiramente é inviável. Né? Tem que ligar o geradorzinho dele lá. Ficar essas 20 horas no gerador aí não é fácil. Não é. E assim, ainda que geradores para piscicultura, para avicultura, eles não são geradores muito complexos, porque se você ficar 1, 2 minutos sem energia, até ligar o gerador, não é problema. Uhum. Você vai lá, caiu a energia, você bate a chave, ou ele é automático, leva 1 minuto para entrar, tá tudo bem. Né? Mas tem situações ali onde a gente fala em ciclos, né? O ciclo que a gente diz é a oscilação lá, a tensão da Copel oscila 60 vezes por segundo. Então, às vezes, 2, 3 ciclos para algumas aplicações, principalmente indústria, às vezes são fundamentais. 2, 3 ciclos sem tensão podem danificar muitos equipamentos e podem interromper muita produção. Né, de produtos contínuos, assim, de máquinas que são de produtos contínuos. Então, quando você fala em um gerador para uma indústria, ele é bem mais complexo e, obviamente, bem mais caro. Leandro, existiria alguma recomendação, alguma dica que a gente pudesse dar para o produtor rural para que ele não fique refém de um fornecimento de má qualidade? Acender uma vela? Olha, você está me colocando numa situação aqui. Eu acho que ainda entra um outro fator que a gente não tem concorrência nesse mercado. Não tem como ter. O produtor não tem alternativa, né? Não tem como ter concorrência. O mercado de distribuição de energia é um mercado que requer um investimento monstruosamente grande para um prazo de retorno muito longo. Né? E assim, se a gente parar para pensar em construir uma segunda rede, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. É enterrar dinheiro e esperar retorno para daqui a 25, 30 anos. Hoje você tem muita coisa que dá dinheiro em menos tempo, então não é o caso. Mas a preocupação ela é pertinente, sabe? E eu detesto ser um transmissor aqui de má notícias, mas eu tenho que jogar um balde de água fria. A Copel não vai mudar. E a tendência é que, inclusive, ela piore. Né? Porque hoje a prioridade da empresa é gerar dinheiro para o seu acionista. Ela distribui 60% do seu lucro. E, obviamente, sobra menos dinheiro para investir. Se sobra menos dinheiro para investir, você não vai conseguir ter esse investimento em ritmo suficiente para poder reverter o que já está ruim e se preparar para os novos mercados, inclusive toda essa questão de mobilidade elétrica. Mas o que dá para fazer é remediar. Tá? E o remédio ele vem da seguinte forma: todo mundo que tem prejuízo causado em algum equipamento pela péssima ou má qualidade ou qualidade não conforme de energia, ele pode pedir ressarcimento. Isso está previsto no Prodist, módulo 9, né, e a concessionária é obrigada a acatar. Ela não é obrigada a pagar se ela conseguir se livrar disso. Né? E eu estou usando esse termo até um pouco pesado porque é isso mesmo. A concessionária, você pode entrar com um pedido de reclamação, ela vai analisar para ver se tem um nexo causal nisso. Tendo nexo, ela paga. Ela conseguindo provar que não tem nexo, ela não paga. Então, muito importante, e essa talvez seja a parte mais importante de todas as minhas falas aqui. Teve problema na propriedade, teve problema na tua casa, queimou uma geladeira, queimou um motor, pegue um técnico da área, faça um laudo daquele equipamento queimado e com esse laudo você entra na Copel. Com um laudo bem fundamentado, a Copel dificilmente vai se negar a pagar. O que acontece é que a grande maioria, isso são palavras inclusive do presidente da distribuidora, quando deu entrevista no dia da audiência, dizendo que, porque ele foi questionado por que a Copel só paga 25% dos pedidos que chegam até ela. E ele falou, olha, muitos pedidos vêm sem laudo, vêm com laudo errado. Né? Então, assim, se apresentar um laudo, a tua chance de sucesso aumenta muito. Né? E o módulo 9, ele não fala em perda de lucro cessante. Ele só fala no equipamento. Então, queimou o motor lá, que é para aerar o peixe, né, a lagoa para o peixe sobreviver, a Copel vai pagar o motor, e só. Ah, mas morreu o peixe. A Copel não vai pagar, porque o módulo da ANEEL lá não prevê isso. Aí cabe um caminho judicial.
Então o primeiro passo é procurar na concessionária, que ela ressarça o teu dano físico imediato, e o segundo, se houver lucro cessante ou perda de produção, é procurar a justiça. É um caminho longo, infelizmente a gente sabe que demora para receber, mas enquanto isso não doer no bolso da concessionária, enquanto a concessionária não tiver uma conta cara para pagar pela falta de qualidade, ela dificilmente vai tomar alguma atitude. Hoje está muito cômodo deixar do jeito que está, porque a ANEEL não pune. A ANEEL ela tem uma série de métricas que ela observa, mas algumas métricas elas não medem efetivamente o sentimento do campo. Eu vou falar do mais claro que todo mundo conhece, que é o DEC, que é a duração equivalente por consumidor. A Copel tem uma meta ali de praticamente 8 horas por ano para cada consumidor que pode ficar sem energia. Hoje está batendo 7 ponto alguma coisa, 7,6, 7,8, alguma coisa assim. Estão atendendo a meta. Está muito legal a meta, né? Só que o que eles não comentam é que tem 11 horas de quedas que ocorreram que não vão para o DEC porque foram expurgadas, porque a regra permite. Né? A ANEEL... Só pega a média boa. A ANEEL ela expurga porque a Copel pede. Então, assim, são 19 horas praticamente sem energia. Dessas 19, quase 12, a Copel tirou da conta e as outras 7, quase 8 aparecem. Então, está fora da meta. Mas nesse fora da meta, né, que foi expurgado, alguém ficou sem energia lá na ponta. Alguém teve problema e a Copel, porque tem uma equipe competente do ponto de vista administrativo e jurídico, eles conseguem comprovar para a ANEEL que aquilo merece ser expurgado da conta porque está numa regra de expurgo. Mas isso não resolve o problema, né, André? É. Você continua tendo queda de energia. Mascara o problema. Mascara. E isso a Copel não diz. E isso está no site da ANEEL. É bem fácil de observar isso. Você consegue pegar o percentual de cada concessionária em cada ano. E esse valor tem aumentado. Lá atrás ele representava 20%, 30% de expurgo. Hoje nós estamos falando em 200% de expurgo em relação ao valor que é mensurado e contabilizado para o DEC. Barbaridade. Bom, gente, o terceiro ponto desse tripé, né, das dores do agro, é o seguro rural. Eu não sei se o nosso ouvinte sabe, mas nos últimos anos aí, o valor que o governo federal destina para subvenção, ou seja, para o dinheiro que vai ajudar o produtor a contratar uma pólice com valor mais barato, vem diminuindo aí sensivelmente, né? E a consequência disso é menos gente contratando seguro. Jeffrey, essa redução na proteção dos produtores rurais vem ocorrendo bem numa época em que o clima tem se mostrado mais adverso aí. Que tipo de consequência você vê nisso? Bom, André, desde a safra 2022 a gente vem enfrentando problemas climáticos drásticos, principalmente aqui na região sul do país, né? E se o produtor tem perda, ele não tem renda. Então, se não tem produção no campo, ele não consegue vender, não consegue comercializar e gerar riqueza para pagar as suas dívidas, né? O produtor rural ele não é capitalizado. Isso é característica da atividade e ele não tem recursos suficientes para fazer o plantio das 3 safras que a gente chega a ter num ano aqui no estado. Então ele depende de terceiros. Ele financia quando ele compra um insumo, ele financia direto com a revenda, ele financia no banco, na instituição financeira. E se ele tem uma frustração de safra, ele não consegue pagar esses fornecedores de dinheiro. Então o seguro ele vem justamente nessa questão de que nas outras áreas a gente estava falando aqui de gestão, né? O termo gestão ele cabe também nesse sentido que é a gestão do risco e a gestão da propriedade. Então, como a produção ela é a céu aberto, o produtor está sujeito às mesmas intempéries que derrubam um poste, que fazem um dano de uma árvore num fio de alta tensão, ele também causa perdas na produção. Então, o produtor não tem condições de interferir nessa área, nessa questão. E o seguro, então, vem para fazer essa proteção, para auxiliá-lo no momento de crise. Pois é, e essa reportagem que vai sair no boletim informativo, né? A gente foi falar com alguns produtores e viu que muita gente que historicamente contratava, quando começou a ver, olha,
essa conta vai ficar salgada para mim, o dinheiro da subvenção federal não está chegando até a gente, então dessa vez eu não vou contratar. Ou seja, a gente viu muita gente que está pela primeira vez se expondo ao risco por essa questão aí de falta de subvenção. Você acha que isso aí pode acabar se agravando caso o governo federal não tome nenhuma medida nesse sentido? Sem dúvida nenhuma, porque infelizmente o seguro é um produto caro. O seguro, pelas seguradoras, ele parte do princípio do mutualismo. É aquele cálculo de que quanto mais pessoas aderem ao seguro, mais barato ele fica, porque ele pulveriza o risco. E como o seguro ainda é um produto caro e não tem essa pulverização, há necessidade de que haja um auxílio no pagamento do que a gente chama de prêmio, né, na hora da contratação. E esse é o papel do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, que é do governo federal. Nós temos um programa também estadual que auxilia nesse sentido, mas esses programas requerem dinheiro, recursos disponibilizados pelo governo. Então, para que atinja a maior quantidade de produtores e ajude o produtor a pagar pelo seguro, é fundamental que haja disponibilidade de dinheiro. E o governo vem, ao longo dos últimos anos, reduzindo esse volume de dinheiro, de recursos. Isso, consequentemente, reduz a adesão do produtor. Eu tenho menos produtores aderindo, menos produtores contratando e mais produtores se expondo a risco. O que acontece, de fato, é que o produtor não deixa de plantar. Mesmo com seguro ou sem seguro, ele vai plantar, né? Porque ali essa é a fonte de renda dele, essa é a atividade dele, e, além do que, é de interesse público que haja alimento à disposição da população, né? Nós alimentamos não só o Brasil, mas o mundo, né? Então tem que ter produção, não tem alternativa. E se o produtor não produzir, o que vai ser dele nesse sentido? Ele vem para a cidade. Ele vira, infelizmente, problema social, um problema social para as cidades, né? Então é uma conta difícil da gente chegar numa equação, né? Bom, e é interessante notar, né, Jeffrey, que nesses 3 casos que a gente abordou aqui no podcast, a energia elétrica, as rodovias e o seguro rural, houve atuação direta da FAEP no sentido de representar os interesses dos produtores rurais e em cada uma dessas situações aí tentar encontrar soluções, né? Como que você poderia destacar esse papel institucional aí nesses casos? Em primeiro lugar, é importante a gente evidenciar de que essas demandas vêm do campo, né? A gente atua de acordo com a necessidade do produtor rural, que chegam para nós através dos sindicatos rurais. Então, quando acendeu a luz amarela com relação à Copel, foi porque muitos sindicatos estavam nos pedindo ajuda para interceder em nome dos produtores, porque a falta de energia estava causando muito problema. Quando o pedágio já vinha anunciado que haveria interrupção do contrato, não haveria prorrogação, nós imediatamente, através do nosso presidente, já fizemos várias interlocuções para que houvesse uma prorrogação, para que não houvesse interrupção, ou até que o processo de novas licitações tivesse acontecido lá atrás, antes do fim dos contratos, porque já se anunciava um problema. No caso do seguro, da mesma forma, né? Quando a gente percebeu que o governo reduziu o volume de recursos, há 3, 4 safras atrás, a gente já vinha discutindo com o governo. Então, são problemas que são levantados pelos produtores. E aí a gente tem mais uma outra infinidade de assuntos, como invasões de terras por indígenas, o desmatamento, preservação de áreas, né? Nós temos vários temas que vêm e que são bandeiras que nós levantamos, né? É assim que nós chamamos aqui na casa, de bandeiras em defesa do produtor rural. E é bem isso, gente. É só através da união, né, quando a gente junta forças, junta vontades aí, que a gente consegue fazer a nossa voz chegar mais longe e fazer o nosso pleito ser ouvido, né? Bom, gente... Eu acho que é importante ainda, André, só a gente enfatizar que a gente nunca fica sozinho nisso. A gente sempre traz as instituições que podem nos auxiliar, nos ajudar nessas defesas dessas bandeiras, né, porque a gente traz o assunto. Mas agora a gente percebe, por exemplo, na situação da Copel, mesmo no pedágio, com o Coronel Manucelli atuando fortemente em parceria conosco, de que nós nos aliamos e quando o problema ele é real, é fácil de achar outros atores para nos apoiarem, né? E é assim que as coisas acontecem, né? A agricultura pode contar sempre com o transporte. Olha que beleza.
Nós podemos ter até algumas divergências por causa de valores, né? Custo operacional, mas há muitas coisas incomuns. Os interesses são maiores. Há uma afinidade muito grande, desde a diretoria da presidência da Federação da Agricultura conosco. Então, sempre estaremos juntos. Maravilha! Bom, gente, quero agradecer a presença aqui dos meus convidados, do Coronel Malucelli, do Leandro, presidente do Senjo, do Jeffrey. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E quero falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Se você ainda não segue a gente no Instagram, siga lá. É só você acessar @sistema.faep e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no agronegócio do Paraná. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!